Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que depois de um climão, MDB confirma o nome de Simone Tebet para ser candidata à presidência da República. Hoje também o Datafolha divulgou uma pesquisa sobre a preferência dos jovens eleitores. E presidente do INEP pede demissão há pouco mais de 3 meses da aplicação do Enem. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Eu começo essa edição falando sobre eleições porque hoje, finalmente, o MDB confirmou o nome da senadora Simone Tebet como candidata do partido na disputa pela presidência. Essa decisão ela aconteceu durante a convenção partidária nacional e esse evento foi realizado de forma virtual. E eu disse que finalmente o MDB confirmou o nome da senadora Simone Tebet porque existe uma ala do partido que defende já o apoio a Lula no primeiro turno e a outra parte defendia a candidatura de Simone Tebet e a maioria votou a favor dessa candidatura. E na fala inicial, a senadora disse que está pronta para ser candidata do partido e disse que o Brasil vive um dos momentos mais sensíveis da história. E ela criticou a polarização ideológica e disse que isso leva a um abismo. Infelizmente, o Brasil vive um dos momentos mais sensíveis. Nossos alicerces democráticos estão abalados pela fome, estão abalados pela miséria, estão abalados pela desigualdade social, estão abalados pelo desemprego, mas estão abalados principalmente por essa polarização ideológica, essa polarização e esse discurso de ódio de nós contra eles que está levando ao abismo. Só nós, só o centro democrático tem a legitimidade para dizer que tem a capacidade de pacificar o Brasil, de unir o Brasil, para que o Brasil volte a ter segurança, estabilidade e com isso volte a crescer, gerar emprego e renda para a nossa população. E agora, mesmo com essa confirmação do nome de Simone Tebet, fica em aberto ainda o nome de vice na chapa dela. A senadora diz que a preferência é pelo senador tucano Tasso Gereissati, mas provavelmente ele deve desistir e aí o nome da senadora Elisiane Gama, do Cidadania, é uma segunda opção. E hoje também teve a convenção da Federação PSDB Cidadania. E essa federação aprovou por unanimidade o apoio à candidatura de Simone Tebet. Na última pesquisa que foi realizada pelo Datafolha no dia 23 de junho, Simone Tebet teve 1% das intenções de voto. Aproveitando que eu estou falando de eleições, hoje o Datafolha divulgou uma nova pesquisa específica sobre a opinião dos jovens sobre os pré-candidatos à presidência. E esse levantamento mostrou que o ex-presidente Lula, do PT, tem a preferência de 51% dos eleitores jovens do nosso país. Em segundo lugar, aparece Jair Bolsonaro, do PL, que é candidato à reeleição, com 20% das intenções de voto do público jovem. Esse levantamento mostra ainda que Ciro Gomes, do PDT, aparece na terceira posição com 12%. E André Janones, do Avante, vem na sequência com 2%. Já Simone Tebet, do MDB, Pablo Marçal, do PROS, Vera Lúcia, do PSTU, Leonardo Péricles, do União Periférica, e Sônia Manzano, do PCB, aparecem com 1% cada. Já branco, nulo, nenhum somaram 8% e 3% não sabem. O Datafolha fez perguntas sobre eleição e política a pessoas de 16 a 29 anos nos dias 20 e 21 de julho.
Foram ouvidos 935 eleitores dessa faixa etária em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém, que são as 12 maiores cidades brasileiras em termos de população. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, e essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 05688/2022. Hoje, temas ligados às eleições bombaram e o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista ao portal UOL. E essa foi a primeira entrevista que ele concedeu já como candidato à presidência, e chama atenção também que ele ainda não confirmou presença em nenhum debate ou sabatina promovido pelos veículos de mídia. E hoje ele falou sobre vários assuntos durante essa entrevista, como, por exemplo, uma possível ameaça de golpe no nosso país. Ele disse que as Forças Armadas são mais responsáveis que o presidente Jair Bolsonaro e que os militares não apoiariam um golpe de Estado. Lula disse que os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas não têm respaldo do alto comando militar e nem da sociedade. A Força Armada não cria um caso. Eu tenho certeza que essas bobagens que o Bolsonaro fala não tem o apoio dos militares da ativa. Não tem apoio do alto comando. Embora o presidente da República seja o chefe supremo, ele só pode ser considerado chefe supremo quando ele é sério. Como é que a gente pode pensar em golpe? Eu não acredito em golpe. Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso. Não acredito que a sociedade brasileira permita. Lula ainda disse que um civil vai comandar o Ministério da Defesa caso ele seja eleito, porque desde o governo de Michel Temer, um militar chefia o Ministério da Defesa. E vou voltar a falar sobre democracia, porque, como eu contei para você ontem, está rolando um encontro em Brasília com todos os ministros da defesa de vários países da América. E hoje o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, teve um encontro com o ministro da Defesa do Brasil, general Paulo Sérgio Nogueira. E o chefe do Pentágono disse que o general brasileiro disse para ele que as Forças Armadas estão focadas em fornecer segurança para garantir uma eleição segura e transparente em outubro. Essa reunião, eu lembro você, aconteceu um dia depois do enviado dos Estados Unidos pregar a devoção à democracia. E durante esse encontro, ele também falou que os militares deveriam permanecer sob o firme controle civil. E no encontro de hoje, o ministro da Defesa do Brasil reforçou que preza por valores democráticos. Ele também defendeu a participação das Forças Armadas na fiscalização das urnas e ressaltou que os militares foram convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral para participar do processo eleitoral. E para fechar esse assunto democracia, hoje a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, confirmou que vai assinar o manifesto empresarial em defesa da democracia e da justiça. Esse manifesto foi encaminhado à FEBRABAN pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E hoje, em nota, a FEBRABAN diz que a decisão de apoiar o manifesto foi tomada por maioria de membros de suas instâncias de governança interna. Só para você ter uma ideia, a federação reúne 116 bancos, e entre os quais estão os maiores do país, como os bancos privados Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Safra e BTG Pactual, além também das estatais como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E eu reforço essa informação porque no ano passado houve um atrito na FEBRABAN quando a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ameaçaram deixar o órgão caso oficializasse a adesão a um manifesto semelhante. E aí a FEBRABAN não assinou esse manifesto e tudo ficou na mesma. E agora, em 2022, o manifesto desse ano tem sido articulado pelo novo presidente da Fiesp, o Josué Gomes da Silva, e também um grupo de grandes investidores, empresários e advogados.
e deve ser divulgado ainda nessa semana. E como eu falei, esse é um novo documento e é diferente do que foi divulgado ontem pela USP e a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O texto desse manifesto, que vai ser divulgado essa semana e que está sendo articulado pela Fiesp, pretende mostrar que qualquer ataque às instituições e ao Estado de Direito não tem respaldo das grandes empresas brasileiras. Segundo o jornal o Globo, que teve acesso a esse texto, apesar de não citar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, essa é uma crítica à retórica que o presidente tem adotado para questionar, sem provas ou respaldo na realidade, o sistema eleitoral brasileiro. Na educação, hoje tivemos mudanças importantes. O ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou a demissão do presidente do INEP, Danilo Dupas. O INEP é o órgão responsável pela organização e pela aplicação das provas do Enem, que estão marcadas nesse ano para os dias 13 e 20 de novembro. Então, o INEP perdeu seu presidente há pouco mais de 3 meses da aplicação do exame. Segundo o ministro da Educação, Vitor Godoy, a saída de Danilo Dupas foi por motivos pessoais e também a pedido. E o mandato de Danilo Dupas não foi lá essas coisas, teve várias polêmicas. No ano passado, às vésperas do Enem, servidores denunciaram a pressão ideológica no processo de formulação da prova. De acordo com eles, houve uma pressão psicológica e vigilância velada para que evitassem questões polêmicas que pudessem incomodar o governo Bolsonaro. E mais de 30 funcionários entregaram os cargos e acusaram Danilo Dupas de despreparo. Na época, o presidente do INEP negou as acusações. Mas naquele contexto, o presidente Jair Bolsonaro disse que as questões do Enem estavam começando a ter a cara do governo. Isso levantou ainda mais as suspeitas de interferência. E sobre a demissão de Danilo Dupas, o especialista em avaliação educacional Ocimar Alavarce avaliou que a troca da gestão do INEP há meses do Enem não causa um impacto direto na prova em si, mas gera um clima de apreensão. Não deve produzir efeito nos trâmites, né, de aplicação da prova, que a essa altura devem estar todos preparados, organizados, né, todos esses encaminhamentos, para que não haja nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista objetivo para os candidatos que farão a prova do Enem. De toda maneira, cria um clima, né, digamos assim, de apreensão, né, porque não se trata de qualquer pessoa e num momento particularmente importante, com vistas à aplicação da prova do Enem. Agora, a partir do dia 1º de agosto, o diretor Carlos Moreno assume a presidência do órgão de forma interina. Ele é servidor de carreira do próprio INEP e atualmente ele é diretor de estatísticas. E em entrevista à Globo News hoje, ele diz que vai dar continuidade ao trabalho para que não haja prejuízos. Eu acho que o primeiro desafio, e talvez seja por isso que o ministro Vitor pediu que eu cumprisse essa missão, é a garantia das entregas que o INEP precisa fazer para a sociedade ainda esse ano. O Revalida, o ENAD e sobretudo, o Enem, que estamos há 4 meses desse exame, então nós temos que empreender todos os esforços para garantir para os estudantes, sobretudo aqueles que estão concluindo o ensino médio, total normalidade até a execução desse exame. Do ponto de vista interno, eu sou um servidor do INEP, trabalho aqui há 38 anos, então acho que a prioridade é estabelecer um diálogo com os meus colegas para garantir, em primeiro lugar, que tudo ocorra com total normalidade e respeito a todos, e vamos ouvir todos para que possamos caminhar em total normalidade, como eu disse anteriormente. Ele é o 5º presidente a assumir o comando do INEP durante o governo Jair Bolsonaro. Hoje, a Petrobras anunciou mudanças na governança da política de preços. Agora, o Conselho de Administração da empresa e também o Conselho Fiscal vão supervisionar as decisões sobre os reajustes da gasolina, do diesel e de outros combustíveis. Então, na prática, os 2 órgãos vão participar na decisão sobre eventuais aumentos ou quedas nos valores.
Para você entender melhor essa história, hoje quem decide sobre os reajustes dos combustíveis na Petrobras são o presidente da estatal, o diretor financeiro e o diretor de logística. E os três decidem com base na cotação do dólar e do petróleo e informam ao Conselho de Administração. E apesar do Conselho de Administração e Fiscal, a partir de agora, passarem a supervisionar a execução dos preços, como eu contei para você, a estatal disse que essa aprovação não implica na mudança das atuais políticas de preço no mercado interno, que são alinhadas aos preços internacionais. Ou seja, nada vai mudar assim na prática para o consumidor final. A Petrobras até chamou essa mudança de nova diretriz de formação de preços no mercado interno. E de acordo com uma fonte do jornal o Globo, a alteração faz parte do projeto do governo de baixar ainda mais os preços dos combustíveis às vésperas da eleição. No mercado financeiro, eu vou começar pelo mercado internacional, porque o Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou as taxas de juros do país para uma faixa de 2,25% a 2,5%. Isso representa uma alta de 0,75 pontos percentuais. E chama a atenção, e é bem preocupante, porque essa é a quarta vez só esse ano que os juros são elevados. E com um aumento de 0,75 ponto percentual, o Banco Central americano manteve o ritmo de alta dos juros da reunião de junho. No comunicado depois da reunião, o Comitê Federal de Mercado Aberto indicou que deve continuar elevando a taxa nas próximas reuniões. Segundo o comitê, a inflação permanece elevada, refletindo desequilíbrios entre oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de alimentos e energia e pressões mais amplas sobre os preços. E o avanço dos juros nos Estados Unidos acontece num cenário de inflação bastante elevada. Nos 12 meses até junho, os preços ao consumidor saltaram 9,1% no país. E esse foi o maior avanço desde novembro de 1981. E a inflação norte-americana ela segue pressionada, já que os preços da gasolina e dos alimentos permanecem elevados, e isso tem impacto aqui no Brasil também de alguma forma. E essa decisão do Federal Reserve refletiu no mercado financeiro brasileiro, e a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em uma super alta de 1,62% aos 101.383 pontos, recuperou aí a barreira dos 100 mil pontos. Já no mercado de câmbio, sentiu ainda mais o impacto dessa decisão do Banco Central americano. O dólar comercial fechou com uma forte queda de 1,84%, cotado a R$ 5,251. Já o euro também terminou com uma forte queda de 1,03% aos R$ 5,359. No cenário internacional, a varíola dos macacos continua no foco da Organização Mundial da Saúde, e hoje o diretor da OMS, Tedros Adhanom, aconselhou que homens que fazem sexo com homens, como gays, bissexuais e trabalhadores do sexo, reduzam nesse momento o número de parceiros sexuais para diminuir o risco de exposição à varíola dos macacos, que é chamada cientificamente de monkeypox. Só que durante essa entrevista que foi concedida para falar sobre essa doença, Tedros Adhanom também reforçou, abre aspas, estigma e discriminação podem ser tão perigosos quanto qualquer vírus e podem alimentar o surto, fecha aspas. Isso aconteceu e acontece com as pessoas que são portadoras do vírus HIV. E até por isso que ele pediu que comunidades e indivíduos se informem e levem os riscos a sério, além de tomarem as medidas necessárias para interromper a transmissão e proteger os grupos vulneráveis.
E Tedros falou o seguinte, abre aspas, a melhor maneira de fazer isso é reduzir o risco de exposição. Isso significa fazer escolhas seguras para você e para os outros. Para homens que fazem sexo com homens, isso inclui, no momento, reduzir o número de parceiros sexuais, reconsiderar o sexo com novos parceiros e trocar detalhes de contato com novos parceiros para permitir o acompanhamento se for necessário, fecha aspas. E o diretor destacou também que, embora 98% dos casos até agora estejam entre homens que fazem sexo com homens, qualquer pessoa exposta pode pegar a varíola dos macacos. Tedros Adhanom lembrou que, além da transmissão por contato sexual, a varíola dos macacos pode se espalhar nas residências por meio de um contato próximo entre as pessoas, como abraços e beijos, e em toalhas ou roupas de cama contaminadas. Atualmente, mais de 18 mil casos de varíola dos macacos já foram relatados à OMS em 78 países, incluindo 5 mortes. E mais de 70% dos casos relatados vêm da Europa e 25% das Américas. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde contabiliza até agora 978 casos confirmados. Na terça-feira, a OMS até classificou essa situação do Brasil como preocupante. Tedros Adhanom também falou sobre as vacinas disponíveis para evitar a varíola dos macacos. A doença não tem uma vacina específica, mas, segundo ele, as vacinas desenvolvidas contra a varíola humana ajudam a proteger contra a varíola dos macacos. Outra notícia sobre saúde é que os médicos que cuidam de um homem que tem um HIV desde a década de 1980 disseram que o paciente conseguiu a cura. Segundo eles, o homem recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia no hospital da Califórnia, nos Estados Unidos. E o doador era naturalmente resistente ao vírus. E por causa disso, o paciente de 66 anos já parou de tomar os medicamentos para o HIV. E essa é uma boa notícia porque esse é o 4º caso de cura no mundo. E para fechar aqui o giro, eu trago notícias de Angola, porque um diamante rosa puro, considerado a maior pedra preciosa do tipo que foi descoberta nos últimos 300 anos, foi encontrado por mineiros de Angola. O diamante tem 170 quilates e é um dos mais raros do mundo. Segundo a administradora da mina em Angola, apenas 1 em cada 10 mil diamantes encontrados são cobertos pela cor rosa. Agora essa peça ela vai ser leiloada pela Companhia Estatal de Angola, que administra o mercado de diamantes, que é muito comum no país. As minas de Angola estão entre as 10 maiores produtoras da pedra preciosa no mundo. E apesar aí desse tamanho e da raridade, esse diamante rosa não está entre os maiores diamantes já encontrados no mundo. Na África do Sul, um diamante encontrado em 1905 tinha mais de 3.100 quilates. Agora eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, tem o Instagram, que é o @JulianaDeprado, e também o e-mail, que é juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos, a partir das 7 horas da manhã, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.